E aí, pessoal? O resumo de hoje será sobre pré-história. Preparados? Então vamos lá! Aproximadamente há 5 milhões de anos surgiu um homem sobre o planeta Terra, tendo provavelmente como berço o continente africano. Tinha início então o longo, sangrento, por vezes glorioso caminhar da história. A pré-história corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita, desde o começo dos tempos históricos registrados aproximadamente a 3500 a.C. Além disso, os antigos historiadores definem a pré-história pelo critério da carência, ausência de Estado, falta de sofisticação tecnológica e desconhecimento da escrita. A transição para a história propriamente dita se dá por um período chamado proto-história, que é descrito em documentos ligeiramente posteriores ou em documentos externos. O termo pré-história mostra, portanto, a importância da escrita para a civilização ocidental. O que seria a proto-história? Proto-história é um período do desenvolvimento da humanidade entre a pré-história e a história, que procede o surgimento da escrita, mas que nos é permitido conhecer por ser descrito em algumas das primeiras fontes escritas. Praticamente coincide com a Idade dos Metais, uma vez Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Nesta época, o ser humano habitava cavernas, muitas vezes tendo que disputar esse tipo de habitação com animais selvagens. Quando acabavam os alimentos da região em que habitavam, as famílias tinham que migrar para outra região. Desta forma, o ser humano tinha uma vida nômade, sem habitação fixa. Vivia na caça de animais de pequeno, médio e grande porte, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Usava instrumentos e ferramentas feitos a partir de pedaços de ossos e pedras. Os bens da produção eram de uso e propriedade coletivas. Nesta fase, os seres humanos se comunicavam com uma linguagem pouco desenvolvida, baseada em pouca quantidade de sons, sem a elaboração de palavras. Uma das formas de comunicação eram as pinturas rupestres. Através deste tipo de arte, o homem trocava ideias e demonstrava sentimentos e preocupação cotidianas. Mesolítico. Neste período intermediário, o homem conseguiu dar grandes passos rumo ao desenvolvimento e à sobrevivência de forma mais segura. O domínio do fogo foi o maior exemplo disto. Com o fogo, o ser humano pôde espantar animais, cozinhar carnes e outros alimentos, iluminar sua habitação, além de conseguir calor nos momentos de frio intenso. Outros dois grandes avanços foram o desenvolvimento da agricultura e da domesticação dos animais. Cultivando terras e criando os animais, os homens conseguiu diminuir sua dependência com relação à natureza. Com esses avanços, foi possível a sedentarização, pois a habitação fixa tornou-se uma necessidade. Neste período, ocorreu também a divisão do trabalho por sexo dentro das comunidades. Enquanto o homem ficou responsável pela proteção e sustento das famílias, a mulher ficou encarregada de criar os filhos e cuidar da habitação. Neolítico ou Idade da Pedra Polida. Nesta época, o homem atingiu um importante grau de desenvolvimento e estabilidade. Com a sedentarização, a criação de animais e a agricultura em pleno desenvolvimento, as comunidades puderam trilhar novos caminhos. Um avanço importante foi o desenvolvimento da metalurgia, criando objetos de metais, tais como lanças, ferramentas e machados. Os homens puderam caçar melhor e produzir com mais qualidade e rapidez. A produção de excedentes agrícolas e suas armazenagens garantiram alimentos necessários para os momentos de seca e ou inundações. Com mais alimentos, as comunidades foram crescendo e logo surgiu a necessidade de trocar com outras comunidades. Foi nessa época que ocorreu um imenso intercâmbio entre vilas e pequenas cidades. A divisão de trabalhos dentro dessas comunidades aumentou ainda mais, dando origem ao trabalho especializado.